O céu estava em silêncio, os anjos observavam a terra com tristeza e espanto, enquanto Jesus, o Filho de Deus, se preparava para morrer. Neste vídeo, vamos explorar a dor celestial e a entrega de Jesus na cruz. No silêncio pesado do céu, os anjos testemunhavam o sacrifício iminente de Jesus. Miguel, o comandante dos anjos guerreiros, segurava sua espada em respeito à vontade do Pai. Enquanto isso, na terra, soldados se preparavam para crucificar o Filho de Deus. No silêncio pesado do céu, os anjos observavam a terra com tristeza e espanto. Os coros celestiais, que costumavam ecoar alegria e louvor, estavam silenciosos. Miguel, o comandante dos anjos guerreiros, mantinha-se imóvel, segurando sua espada de luz com firmeza. Seus olhos refletiam a angústia que permeava todo o reino celeste naquele momento. Os demais anjos olhavam para a terra com uma mistura de compaixão e impotência. A vontade de descer e proteger o Filho de Deus era quase palpável no ar, mas todos sabiam que aquela era uma batalha espiritual que precisava ser travada sem intervenção direta. O céu estava em suspenso, aguardando o desenrolar dos eventos que mudariam para sempre o curso da história da humanidade. Enquanto Jesus era conduzido pelas ruas de Jerusalém, os anjos observavam com corações pesados. Suas asas brilhantes tremiam levemente, refletindo a agitação de suas almas. Cada passo que o Filho de Deus dava em direção ao Calvário era como uma lança perfurando seus seres celestiais. Os soldados romanos, indiferentes à magnitude do que estavam fazendo, preparavam-se para crucificar o Salvador. As lágrimas dos anjos caíam silenciosamente no chão celestial, enquanto eles lutavam contra o desejo avassalador de descer à terra e proteger aquele que veio para salvar a humanidade. Miguel, com sua espada de luz em punho, sentia a tensão no ar. Cada fibra de seu ser clamava por ação, por intervenção divina. No entanto, ele permanecia imóvel, ciente de que aquela era uma batalha espiritual que precisava ser travada com amor e obediência ao Pai. O céu estava em silêncio, mas os corações dos anjos ressoavam com a dor da iminente crucificação de Jesus. O silêncio no céu era ensurdecedor, ecoando a dor e a angústia dos anjos diante do sacrifício iminente de Jesus. Cada ser celestial estava envolto em uma aura de tristeza e reverência, testemunhando o Filho de Deus se preparar para carregar o peso dos pecados da humanidade. As estrelas pareciam diminuir seu brilho à medida que o momento se aproximava, e até mesmo os coros celestiais permaneciam em silêncio, incapazes de entoar seus louvores habituais. Miguel, com sua espada de luz em punho, refletia a agonia que todos os anjos sentiam. O próprio ar parecia congelar-se com a gravidade da situação. A perfeição do céu contrastava com a brutalidade iminente na terra, criando uma atmosfera carregada de emoções conflitantes. Enquanto o Pai permitia que seu plano de redenção se desenrolasse, os anjos contemplavam em respeito e obediência, cientes de que aquele era um momento crucial na história da humanidade. Os anjos, testemunhando a brutalidade dos homens contra Jesus, sentiram uma mistura avassaladora de emoções. Cada golpe desferido, cada insulto proferido, ecoava no reino celestial como um grito de dor. Miguel, com sua espada de luz em punho, tremia levemente diante da impotência divina. Enquanto o Filho de Deus era humilhado e maltratado pelos soldados romanos, os anjos seguravam as próprias asas com força, contendo o ímpeto de descer à terra e intervir. O brilho celestial parecia vacilar diante da escuridão que se abatia sobre Jesus. O choro silencioso dos anjos ressoava no céu como um lamento sagrado pela injustiça cometida contra aquele que veio para redimir a humanidade. A entrega voluntária de Jesus na cruz emocionou os seres celestiais, que testemunharam a cena com reverência e admiração. Enquanto o Filho de Deus era pregado na cruz, cada anjo segurava as próprias asas com respeito, contendo a vontade de intervir.
O brilho celestial parecia oscilar entre a tristeza e a esperança, pois sabiam que ali se desenrolava um plano divino de redenção. Miguel, com sua espada de luz em punho, refletia a dor e a gratidão dos anjos diante da coragem e do amor supremo demonstrados por Jesus. Cada gota de sangue derramada ecoava no reino celestial como um símbolo do sacrifício perfeito que estava sendo oferecido pela humanidade. Enquanto o céu permanecia em silêncio, os corações dos anjos ressoavam com uma melodia de adoração silenciosa pela entrega voluntária do Filho de Deus para cumprir o plano de salvação estabelecido desde o princípio dos tempos. Enquanto as trevas cobriam a terra e o sacrifício se consumava, os anjos testemunhavam a agonia de Jesus com um misto de dor e esperança. Cada lágrima derramada pelo Filho de Deus reverberava nos corações celestiais, ecoando como um cântico de redenção. A atmosfera no céu era carregada de uma tristeza sagrada, pois os anjos compreendiam que ali naquela cruz estava sendo escrita a maior história de amor da humanidade. O brilho celestial parecia diminuir diante da intensidade do momento, enquanto Miguel e seus guerreiros divinos mantinham-se em respeitoso silêncio. Cada suspiro de Jesus ecoava como um trovão no reino espiritual, lembrando a todos que ali se desenrolava o plano divino de salvação. Os anjos seguravam as próprias asas com reverência, contendo o ímpeto de descer à terra e intervir, pois sabiam que aquele era um momento sagrado que precisava se desdobrar conforme a vontade do Pai. Enquanto o Filho do Homem entregava-se à morte por amor à humanidade, os seres celestiais testemunhavam em adoração silenciosa a grandiosidade da redenção que se desdobrava diante de seus olhos. Enquanto os pregos penetravam na carne de Jesus, os anjos sentiram cada golpe como uma lança perfurando seus próprios seres celestiais. Cada som metálico ecoava no reino espiritual como um grito de dor. Miguel, com sua espada de luz em punho, cerrava os dentes, lutando para conter a fúria divina que crescia dentro dele. O brilho celestial parecia vacilar diante da brutalidade dos homens, enquanto o Filho de Deus suportava o peso dos pecados da humanidade, inabalável. Os anjos seguravam as próprias asas com força, sentindo a impotência divina diante do sofrimento redentor que se desenrolava diante deles. Cada prego cravado na cruz ressoava nos corações celestiais como um eco do sacrifício supremo que estava sendo oferecido pela salvação da humanidade. Enquanto o céu permanecia em silêncio, os corações dos anjos ressoavam com uma melodia de adoração silenciosa pela entrega voluntária do Filho de Deus para cumprir o plano divino estabelecido desde a fundação do mundo. No momento da morte de Jesus na cruz, uma luz intensa irrompeu no céu, rompendo a escuridão que envolvia a terra. Os anjos, que haviam testemunhado em silêncio a agonia do Filho de Deus, sentiram uma onda de paz e esperança inundar seus seres celestiais. Cada ser angelical curvou-se em reverência diante da cruz, reconhecendo que ali se desenrolava o ápice do plano divino de redenção. Uma melodia celestial ecoou pelos corredores celestes, entoando um hino de vitória sobre o pecado e a morte. Miguel, com sua espada de luz erguida para os céus, refletia a glória da redenção consumada. O brilho celestial resplandeceu com intensidade renovada, enquanto os anjos se uniam em adoração ao Cordeiro de Deus que vencera o mundo. Cada estrela no firmamento parecia vibrar em harmonia com a ressonância da vitória eterna conquistada naquela cruz. O céu inteiro exultava em júbilo pela salvação da humanidade proporcionada pelo sacrifício perfeito de Jesus. Os anjos seguravam as próprias asas com reverência, enquanto uma luz divina irrompia no céu. No momento em que Jesus entregava seu espírito na cruz, cada ser celestial sentiu uma onda de paz e redenção inundar seus corações, testemunhando a consumação do plano divino de salvação. O brilho celestial resplandeceu com intensidade renovada,
refletindo a vitória sobre o pecado e a morte alcançada pelo sacrifício perfeito do Filho de Deus, uma melodia celestial ecoou pelos corredores celestes, entoando um hino de triunfo e esperança. Miguel, com sua espada de luz erguida para os céus, refletia a glória da redenção consumada. Cada estrela no firmamento parecia vibrar em harmonia com a ressonância da vitória eterna conquistada naquela cruz. O céu inteiro exultava em júbilo pela salvação da humanidade proporcionada pelo sacrifício supremo de Jesus. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando seus últimos raios dourados sobre o Monte Calvário, um silêncio solene envolveu o céu e a terra. Os anjos, com os olhos fixos na cruz onde Jesus pendia sem vida, sentiram uma mistura de tristeza e expectativa. Cada ser celestial aguardava com reverência e esperança o desdobramento do plano divino que estava prestes a se revelar. As estrelas pareciam pulsar em uníssono com os corações dos anjos, ecoando a magnitude do sacrifício realizado pelo Filho de Deus. Enquanto as sombras da noite se estendiam sobre Jerusalém, uma luz tênue começou a brilhar no horizonte, sinalizando que a escuridão não duraria para sempre. O céu inteiro permanecia em silêncio, mas era um silêncio carregado de promessas e esperança. Jesus morreu naquela cruz, mas sua morte não foi o fim. Era apenas o prelúdio de uma ressurreição gloriosa que mudaria para sempre o curso da história da humanidade. Se essa história falou com você, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias emocionantes da Bíblia. Deixe nos comentários qual personagem ou história você gostaria de ver a seguir. Até a próxima! E lembre-se, o céu continua olhando por você.